Vamos lá! E aí galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo reagindo. Hoje... Só falta o fone, né? Hoje eu peguei esse vídeo aqui, achei interessante. É um vídeo um pouquinho mais técnico, mas eu quero dar meus 2 centavos aqui. Vai que ajuda vocês em alguma coisa. Então bora lá, sem mais delongas, partiu. Isso daqui é um agente de IA utilizando o protocolo MCP e aqui ao lado tem um outro agente de IA sem utilizar protocolo MCP. É essa diferença aqui totalmente explícita que deixou a comunidade de IA e automação nas últimas semanas muito agitadas, e eu vou dar a minha opinião honesta depois de estar trabalhando há 18 meses Tá. implementando automações com inteligência artificial para outras empresas. Toda a minha carreira está sendo documentada aqui no meu canal do YouTube, eu tenho dezenas de cases de sucesso, e agora eu vou mostrar para vocês como fazer dinheiro com o MCP, como se posicionar no momento atual, e mais uma vez a minha honesta opinião com isso daqui. Então, assim, isso tem sido muito comum, eu acredito que é um pouco, não vou dizer o futuro, mas é o que as grandes empresas estão fazendo, principalmente fundos de investimento estão investindo pesado, que é a IA vertical, né? Então a gente pega uma inteligência artificial genérica, que não necessariamente é burra, mas não é aprofundada no conhecimento. Eu vi um exemplo do, acho que é Bruno Meu Negócio, o nome do canal dele, que ele fala que a IA genérica é como se fosse um adolescente teimoso e uma IA vertical, né? Uma IA treinada é como se fosse o mesmo adolescente, só que ele deixasse de ser teimoso e passasse por toda a jornada do herói, por todo o treinamento e ele ficasse bom naquilo. Uma vez que ele fica bom naquilo, ele consegue desenvolver com mais detalhe, mais profundidade e te entregar mais resultado. Então a IA vertical é exatamente a gente pegar um tipo de assunto, tema, nicho e assim por diante e treinar essa inteligência artificial para que ela fique muito boa em resolver aquele tipo de problema. E eu também faço isso hoje aqui na Linka e, cara, economiza um puta de um tempo pra gente. Vamos lá. Só para dar um contexto para vocês, isso daqui é um dos agentes IA que eu costumo criar e que eu já tenho apresentado aqui no meu canal. É um assistente de e-mails que consegue fazer todas as ações possíveis Tá, consumindo a API do Gmail aqui dentro do N8N. É um agente de IA antes do protocolo MCP. tá. Para eu consumir cada uma das ações possíveis com a API do Gmail dentro do N8N, eu precisava procurar por cada uma dessas ações. Então eu tinha que procurar pela ação de enviar e-mail, Uhum. procurar pela ação de ler e-mail, procurar pela ação de rotular e-mail e por aí vai até o final. E dentro dessas ações eu tinha que ensinar o meu agente de IA como ele deve consumir essa API, quais são as melhores Tudo bem, normas normal que até ele aí. tem que utilizar para fazer uma requisição para essa API, como que ele deve enviar o formato desses dados. E aqui, honestamente, olhando à esquerda, você vê esse modesto agente de IA Uhum. utilizando o protocolo MCP, onde eu tenho somente 2 tools, e uma delas eu só preciso apertar botões, já tenho uma Certo. lista aqui de botões para eu fazer, e uma segunda lista tem um pequeno código, uma pequena expressão em JavaScript que eu preciso dar a instrução, e todo o resto é feito pelo meu agente de Maravilha. IA. Então, deixa eu dar mais um contexto aqui. Esse é um agente de IA para Airbnb, então eu coloquei simplesmente no prompt dela: você é um inteligente assistente de Airbnb utilizando o protocolo MCP. Utilize primeiro a tool Tools Airbnb para escolher qual tool deve ser utilizada para responder à consulta do usuário e ative a tool Executar Airbnb para executar a tool escolhida. Então isso é muito interessante porque o Airbnb é um caso, eu não vou dizer de IA vertical, mas é um caso de verticalização do negócio, né? Então o Airbnb foi inspirado no Craigslist. Esse Craigslist era um lugar como se fosse uma OLX da vida. Nessa OLX da vida eu tinha as categorias e existia uma categoria como é o Airbnb hoje. Então o Airbnb é em questão de reserva de hotel e casa para você ficar uma temporada, um tempo ali. Eles ficaram bom em prover ou providenciar essa experiência para o usuário. Então eles masterizaram a arte de aluguel de casa para temporada ou algo nesse sentido. Então eles ficaram muito bom nisso. Então o Airbnb é um exemplo de verticalização de um negócio, tá? E o que ele está fazendo aqui agora é criando uma IA verticalizada para um Airbnb. Vamos ver. E retornar uma resposta definitiva para o usuário. Então, o que esse agente IA Eu tô moscando aqui, mas eu não entendi que esse método MCP, eu não sei se é dele, algo nesse sentido, mas não fez muito sentido pra mim aqui ainda não. que faz, galera, ele vai
server do Airbnb, ele vai entender quais são todas as ações que eu posso fazer dentro da API do Airbnb, como por exemplo, se eu utilizasse isso daqui no modo do Gmail, eu iria fazer uma consulta para o server MCP, iria perguntar quais ações eu posso fazer com a API do Gmail, e ele ia listar para mim, ao invés de eu ter que procurar por cada uma delas. E é isso que vai acontecer, o Airbnb, o MCP server do Airbnb vai trazer para mim todas as ações que eu posso fazer, vai falar para o meu agente de IA qual que eu devo utilizar, nesse caso específico da consulta do usuário, do input do usuário, e ele mesmo vai executar seguindo um protocolo único, um protocolo padronizado, sem que eu tenha que definir os parâmetros, sem que eu tenha que escrever código, sem que eu tenha que... Então esse MCP deve ser o protocolo, vamos descobrir mais. Definir como que ele vai enviar esses dados para requisição API. Isso me deixa muito imune de erros, muito blindado de erros. E para manutenção... É por isso que grandes empresas buscam esse tipo de processo, porque isso nada mais é do que um processo. E quando a gente fala que a IA provavelmente vai roubar o trampo de algumas pessoas, é porque ela segue muito bem o processo, segue à risca. Por um lado, isso é ótimo, economiza esse tempo. Por outro, ele é muito... Quando a gente não tem, por exemplo, uma base vetorial, um prompt que faz com que a IA pesquise essas informações em algum lugar, acaba que o agente fica muito 880. Ou ele sabe ou ele não sabe daquilo, e isso é um problema de manutenção a curto prazo, mas a questão é ficar alimentando essas variáveis para que ele fique cada vez mais inteligente. Para validação e para prototipação de projetos é muito mais rápido. Sim, a gente consegue fazer uma entrega muito mais ágil de projetos utilizando o MCP Server. Então deixa eu testar aqui esse agente de IA com MCP para vocês. Eu vou perguntar quais Airbnb em São Paulo para 2 adultos tem disponível. Ok? Fiz uma pequena consulta. Mais uma vez, esse daqui eu estou utilizando o servidor MCP do Airbnb. Eu vou cair mais a fundo nessa coisa de servidores MCP para vocês, mas primeiro vamos fazer uma demonstração de valor aqui de como que a gente está posicionado hoje nesse mercado. Ok? O meu agente de IA está rodando. Ele está procurando quais ações eu posso utilizar no Airbnb. Ele já definiu uma e agora ele vai executar essa ação. Eu vou abrir aqui mais para vocês, para trazer a resposta que o meu agente de IA vai retornar. Legal. Como se fosse aqui um... Isso daí pode levar alguns segundos, tá? Paciência, pessoal. Aqui é como se fosse um concierge, né? Uma secretária executiva. Ele está perguntando o que tem disponível para ele. E voilá. Aqui estão algumas opções de Airbnb em São Paulo, disponíveis para 2 adultos. Retrofit Penthouse em Pinheiros. Tá indoleta, hein? Ele trouxe o preço, avaliação, datas disponíveis. Se eu clicar nesse link aqui, é realmente um link do Airbnb. Então, bem, esse daí é o tipo de resultado que a gente tem hoje. Foi muito direto ao ponto. Legal, tem melhorias. Por exemplo, a questão de interação com o usuário. Deixar em inglês uma pesquisa feita em São Paulo não é bom, mas está ótimo a estrutura que ele colocou, tá? Eu não sei se esse dólar é dólar de fato ou é só um cifrão ali fixo, mas cabe esse ponto de melhoria, mas legal. Pô, isso é ótimo, né? Eu só enviei uma única mensagem, eu não tive que configurar nada de código, como vocês podem ver aqui. Eu só escrevi uma linha em JavaScript e ele fez toda a requisição aqui para mim. Legal. Ele escreveu o texto da requisição. É legal, mas você vê que ele já dá o comando direto ali. Então eu quero o apartamento assim, 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 assado. A gente vai pegar a experiência do usuário lá no Airbnb, ele tem que filtrar tudo bonitinho e pesquisar. Agora, quando a gente trata isso como se fosse numa conversa, é interessante que também seja estabelecido esse raciocínio de que uma pessoa pode falar, olha, eu quero um lugar em São Paulo. Se eu falar somente isso, a pesquisa vai ser muito abrangente. Então tem que ter essa inteligência de perguntar, tá, tu quer um apartamento, tu quer uma casa, quantas pessoas, sabe? E aí sim vai tendo essa filtragem para entregar a resposta.